Aí. É a 10ª, Wendel? Isso aí, Marcos. Nossa 10ª, é? 10ª live, número Caramba, 10. chegamos ao número 10 aí, pessoal. Boa noite para Boa vocês noite. aí, estamos aí mais uma vez. Iniciando o nosso trabalho aí do Observatório Político de Santo Antônio. Essa semana foi bem tumultuada. A gente teve várias sessões aí durante a semana, que a gente vai retomar isso aí, o que foi discutido lá nas próximas semanas aí. E hoje o programa é diferente, né, Wendel? É diferente, como a gente anunciou, né? Um novo formato. Hoje nós estamos aqui com um grande morador aqui da cidade, companheiro de luta aí, O espaço dele tá reservado aí. para E falar Eric? um pouco sobre o meio ambiente. Chega aí, Eric. Cheguei, Eric. Aí, tá lá. Enquadramento de boa. Boa Isso noite. Grande Eric. De boa, cara? Boa noite. Márcio, Eric. Isso aí, bem-vindo aqui. Nosso Observatório Político aqui de Santo Antônio de Goiás. E nós começamos aí com esse movimento popular do meio ambiente aqui na cidade, né? Que desencadeou uma série de ações, inclusive essa é uma delas, né? Isso. E você aí tá nessa história há muitos anos, então acho que a nossa primeira pergunta aí é como que foi a sua primeira luta ambiental aqui na cidade, quando você começou, como é que foi isso daí? Nós começamos em 2001, quando eu participei dos trabalhos da Casa de Solana. O seu Antônio do Ibama, ele me convidou para eu dirigir os trabalhos do grupo ecológico da Casa de Solana. E tivemos diversas ações na época, né? Eu consigo lembrar bem assim de algumas árvores que foram defendidas pelo pessoal do Clube da Tartaruga, que era o clubinho lá da Casa de Solana. Então foi bem interessante, porque desenvolveu bastante assim o estado de consciência das pessoas em relação às questões ambientais, através do mestre seu Antônio Alencar. Pelo olhar dele, assim, foi desencadeando várias outras pessoas a se interessarem pela ideia, né, de ambiental e tudo. E no seu ver, assim, quais são os desafios assim do ambientalista aqui em Santo Antônio, né? Eu vejo que os desafios eles são de dois aspectos. O aspecto individual e o aspecto geral, né? E eu acho que tanto num quanto no outro, o maior desafio é manter a integridade e a simplicidade, né? E as outras coisas elas vão de acordo com o que for possível mesmo de ser feito, né? E dentro dessa questão aí, no geral, é muito importante que Santo Antônio não perca a sua simplicidade, né? Isso é uma das características fundamentais de Santo Antônio de Goiás. Eu sou uma pessoa que vem de uma capital, Recife, capital do Pernambuco, do estado de Pernambuco, que é uma cidade assim que perdeu a simplicidade, né, por ter se desenvolvido demais. E assim os problemas que isso gera são muito grandes, né? Então às vezes algumas pessoas ficam questionando que seria importante que Santo Antônio se desenvolvesse, mas não conseguem ainda visualizar que o desenvolvimento ele traz muitos problemas, né? Então a grande riqueza de Santo Antônio de Goiás hoje é a simplicidade da cidade. E é muito importante que a gente tenha esse foco, né? De que a gente não perda essa simplicidade. Interessante isso, né, Wendel? Que a gente até fez alguns vídeos falando sobre esse boom imobiliário que está tendo em Santo Antônio e discutiu isso, né? A questão interiorana vai se perdendo com esse gigantesco crescimento, né, desordenado da cidade, que o Eric falou realmente tem Sim, a ver. nesses 2018, 17 anos mais ou menos, né? Você já está aqui como ambientalista aqui em Santo Antônio, né? Então você tem uma visão da cidade, assim, nesse decorrer de tempo. O que você percebe dessa percepção ambiental, dessa consciência ambiental aqui na cidade? Eu percebo o seguinte, que existe uma geração que ela está muito sedimentada, né, que é muito difícil você fazer uma transformação nessa geração, né, e que a gente tem que investir mais nas futuras gerações, porque essas gerações aí elas estão mais aptas a absorver essas questões, né? Eu tiro até por mim mesmo, tem coisas que estão tão sedimentadas em mim que eu gostaria tanto que eu mudasse com mais facilidade, mas não é tão simples assim. Então eu acho que é um processo de todos nós, né, como seres humanos, num processo de desenvolvimento.
As novas gerações, é isso, né? As novas gerações, elas estão mais prontas para receber essa informação e se desenvolver dentro dessa informação. Sim. Nessa caminhada toda, você recorda de alguma história assim, que te marcou nessa luta em relação a defender a árvore, o animal? Ou nesse movimento seu, uma coisa que você guarda assim no coração? Uma coisa que pegou, né? O que eu vejo assim que foi muito interessante e muito importante foram as caminhadas ecológicas que seu Antônio do Ibama fazia com a gente. Porque naquilo ali estava a essência da questão ambiental. Que era o quê? Era um trabalho simples, mas era que seu Antônio fazia de reapresentar as pessoas para a natureza. Né? Porque nós conhecemos a natureza, mas de que forma? Qual é a nossa ligação com a árvore, com a água, com a terra, com o ar, com os animais? Né? Essa ligação ela foi perdida devido a todo o processo de civilização, digamos assim, do ser humano. Né? E é muito importante que a gente resgate esses aspectos. Né? Então o seu Antônio fazia um trabalho de reapresentar as pessoas para a natureza. Né? Chegar para a pessoa e dizer, olha, isso aqui é uma árvore, né? Sim. E aí mudava o ver da pessoa em relação àquela árvore. Porque a princípio nós vemos a natureza como um bem de consumo, né? O que é que eu posso extrair daquilo ali para me consumir. E com o processo das caminhadas ecológicas, as pessoas saíam com uma nova visão da natureza. E essa nova visão trazia uma questão chamada integração, né? Que nós estamos perdidos dessa integração. Nós estamos desintegrados da natureza. A natureza e nós somos um só, né? Mas nós achamos que não é. Por quê? Porque estamos desintegrados. Né? E no processo das caminhadas ecológicas havia essa reintegração, que é uma coisa tão prazerosa, você se redescobrir como parte da natureza, você realinhar os seus fios energéticos de energia, os seus fios energéticos com os fios da natureza e se reintegrar, é um processo que fundamental, eu acredito que seja assim. Então essas caminhadas elas foram fundamentais para mim, na minha compreensão, assim, eu acho que uma das coisas mais importantes que aconteceram dentro da questão ambiental aqui em Santo Antônio, que poderia voltar, né? Sim, realmente. Ao longo dessa caminhada que a gente iniciou, né, você também estava lá desde o início, a gente viu que alertamos muito, né, os moradores em relação a essa questão ambiental, na defesa da matinha e várias outras coisas, a Nascente Agora, que a gente fez no último vídeo também. A gente observa que muitas coisas começaram a se desenrolar a partir daí, tanto que agora, até houve sessões na Câmara agora, uma das últimas, você estava lá, né, Wendel, que foi aprovado a respeito da educação ambiental agora, que vai ser praticada dentro das escolas, né, que já é um grande avanço para a nossa cidade, vai ter esse ensino de educação ambiental na escola municipal. E eu queria ver de você, assim, se existe essa relação, assim, dessa luta ambiental e as políticas públicas da cidade. O que você relaciona a respeito dessas questões? Em relação a essa questão de tratar as questões ambientais nas escolas, eu acho que o que eu posso falar é o seguinte, que deve-se ter um cuidado. Qual é o cuidado? É que a nossa educação ela é muito pautada em você decorar e depois você reproduzir aquilo que você decorou. Né? Então mais na frente você esquece e na verdade você não aprendeu, você só tinha decorado. Né? Então o alerta que eu faço em relação a isso é que é muito importante que essa questão ambiental seja tratada nas escolas dentro de uma dinâmica para que haja um aprendizado verdadeiro. Sim. Né? Então é importante levar essas crianças, esses adolescentes, para ter o contato com a natureza e fazer a reaproximação dessas crianças com a natureza. Só numa sala de aula, eu acredito que vai ficar muito monótono, né? E que não vai trazer a essência da coisa, que é reapresentar as pessoas para a natureza. Olha, isso aqui é um ente muito querido seu, que você estava esquecido, né? E estamos aqui te reapresentando.
Porque essa é a verdade, né? A natureza é um ente querido nosso, que nós esquecemos devido ao movimento nosso no planeta. Exatamente. Você falando isso aí, a gente reflete aquele movimento em defesa da matinha ali, né? Todo aquele processo de luta, de reflexão, era bem claro que os vereadores, as pessoas que estavam ali por fora, não tinham esse sentimento no coração de perceber que aquela árvore é um ser vivo. Não, O debate não poderia ser só assim, derruba ou não derruba, inclusive, né? Quando você reconhece, até o Eric mesmo estava lá na sessão e teve essa fala muito bonita lá, e aquela vida é importante pra gente. Que se quando se reconhece essa vida, essa árvore, né, como importante pra gente, não vai ficar naquele nível de debate só se voto contra ou a favor, inclusive. Né? tem uma A coisa é mais aprofundada, profunda, né? Quando tem esse reconhecimento da natureza, isso é muito importante. Agora, esse processo aí, eu entendo que seja um processo ainda muito longo. Sim. Né? Porque o ser humano, eu já falei algumas outras vezes, ele é antropocêntrico, ou seja, ele acha que ele é o centro de tudo. Nós vivemos como o centro de todas as coisas. E nós deveríamos ser biocêntricos, né? A vida deveria ser o centro de tudo. Se nós chegarmos um momento em que nós nos tornemos biocêntricos, vai ser só alegria, meu irmão. Realmente. Essa que é a verdade, né? Porque vai ser um cuidando do outro, cuidando da natureza, cuidando do outro, né? Essa competição toda que a forma como a nossa condição de evolução permite, ela tende a sumir com a evolução, creio eu. Né? E aí vai ser um processo da gente se auxiliando, um dando a mão ao outro. Né? E isso em integração com tudo que tem no planeta, porque nós e o planeta somos um só. Que a gente completando aqui o nosso programa, me veio aqui uma outra reflexão. Na sua luta ambiental, você considera que sua caminhada quanto ambientalista, ela mudou você como ser humano? Como foi esse processo? Completamente. Nas outras áreas também, não só nessa ambientalismo. Completamente. Uma vez eu estava falando para um amigo meu sobre que tinha pousado um marimbondo lá e eles queriam matar, e eu falei para ele, não mata não. Aí ele falou, é só um inseto. Aí eu falei, não, mas olha só, se tu começar a exercitar a consideração por um inseto, tu vai crescer em consideração em tudo. Né? Então, todos os sentimentos nobres que nós desenvolvemos com as questões ambientais, nós desenvolvemos eles em tudo. É com o nosso próximo, é com nós mesmos. Né? Em tudo esse desenvolvimento, ele vai desencadear no ser humano. Sim. Massa. E é isso aí, né, Wender? Agradecer aí. Final aí, Marcos. Eu achei bacana, né, as falas do Eric. Realmente tudo que foi discutido, ele gira em torno disso aí, de integração, né? Integração homem e natureza. A gente bate nessa tecla nos nossos discursos, nas nossas defesas, no nosso movimento ali em frente ao Correios, lá com carro de som e tudo. É isso, né? Integrar, reconhecer que há vida ali, né? E que ela é importante sim, deve ser mantida sim. E é bom, né, ter a presença do Eric aí na luta, nessa questão ambiental aí, e agradecer sempre. Eu quero só falar uma derradeira coisa aqui, porque houveram alguns comentários assim, tipo, vocês não têm o que fazer, tem coisa mais importante. Eu quero trazer para essas pessoas uma compreensão que nós não temos como viver sem água, sem ar, né? Que são as condições mínimas para um ser humano estar vivo. E esses recursos, eles vêm da natureza. Não tem nada mais importante do que isso. Né? Às vezes a gente acha que o desenvolvimento, esse padrão de desenvolvimento que está aí no mundo é a coisa mais importante que tem, mas não é. O mais importante é a água que a gente bebe, o ar que a gente respira, o alimento que a gente come, né? E tudo isso vem da natureza. Então é isso que nós estamos defendendo. Então, se nós estamos defendendo isso, nós também estamos defendendo essas pessoas. A questão ambiental, quando você está defendendo uma questão ambiental, você está defendendo todo mundo, não tem ninguém fora dessa defesa. Né? Então eu deixo essa reflexão aí para nossos irmãos aí que estão nos assistindo.
Massa. Isso aí, Beleza? gratidão aí pela companhia, grande Gratidão amigo é minha. aqui, Valeu aí. tá aí junto com a gente. Valeu. E até é a isso aí. próxima. Um abraço galera. pra todos. Valeu, galera. Até mais.